Olá, nesse vídeo iremos falar sobre o fenômeno de interferência da luz. Para a gente começar, primeiro vamos entender, o que é um fenômeno do tipo de interferência da luz e o que é um fenômeno do tipo de difração. Tá? A interferência da luz ela vai ocorrer, sempre quando eu tiver a superposição de duas ou mais fontes, de ondas, ou fontes de luz. E aí, na hora que essas duas fontes ou mais se encontrarem em um determinado ponto, eu vou ter um processo de superposição e então a gente vai ter um fenômeno de interferência. Okay? Já a difração, que a gente verá posteriormente, ela ocorre quando eu tenho o desvio de uma dada onda, de uma dada fonte de luz, em torno das bordas de um obstáculo. Então, se eu tenho uma fenda ou um obstáculo e essa onda ela passa por esse obstáculo, ela tende, em certas condições, ela tende a se desviar desse obstáculo, então vai formar também uma difração. Tá? Além disso, no processo de interferência da onda, ou nessa superposição das ondas, eu vou poder ter uma interferência que a gente vai falar, que vai ser construtiva ou destrutiva. Lembrando que parte do que a gente irá estudar aqui, a gente já viu quando a gente estudou sobre ondas mecânicas. Okay? E aqui a abordagem ela é a mesma, tá? Para a onda luminosa. Bom, mas então, quando é que a gente tem, por exemplo, uma interferência construtiva? A interferência construtiva, tá? Ela vai ocorrer sempre quando eu tiver uma diferença de fase entre duas ondas que for um múltiplo inteiro de 2π. Então, vamos supor aqui que eu tenho essa onda em preto, tá? E eu tenho uma outra onda aqui em vermelho, em pontilhado também, tá? De tal forma com que essas duas ondas, as fases delas, ou elas são iguais, ou seja, elas estão exatamente com a mesma fase. Lembrando que, por exemplo, se eu tenho uma função desse tipo aqui, uma amplitude máxima, e aqui um seno, por exemplo, de kx menos ωt. Lembrando que todo esse argumento aqui dentro da parte oscilatória é o que a gente chama de fase. Tá? E a diferença de fase, a gente pode ter, obviamente, aqui ainda uma constante de fase, delta aqui, tá? Só que todo esse argumento é o que a gente vai chamar de fase. Se então, numa determinada posição do espaço e do tempo, essas ondas, ou seja, estiverem exatamente a mesma fase, ou a diferença de fase entre duas ondas for um múltiplo inteiro de 2π, tá? Eu vou ter essa situação. E aí, na hora que eu for somar essas duas ondas, notem que a amplitude, por exemplo, o ponto máximo de intensidade dessas ondas vai ser sempre coincidentes. Então, eu vou ter um processo de interferência construtiva. Na hora que eu somar a amplitude, por exemplo, se isso aqui é a amplitude A, somar A da onda em preto com A da onda em vermelho, eu vou ter aqui uma amplitude máxima de 2A. Então, isso seria uma interferência construtiva. Tá? Então, note que para que eu tenha uma interferência construtiva, a diferença de fase total entre essas ondas precisa ser, por exemplo, um múltiplo inteiro de 2π, ou 360. Tá? E se a gente estiver falando em diferença de caminho, diferença de caminho total em relação a comprimento de onda, ela tem que ser um múltiplo inteiro de lambda. Bom, isso para uma interferência construtiva. Para uma interferência destrutiva, a gente tem o oposto. Sempre quando eu tiver um múltiplo ímpar de π, ou por exemplo, π 3π, a diferença de fase, eu vou ter uma interferência destrutiva. E que note que, por exemplo, a minha onda em preto aqui, isso aqui é um comprimento de onda, ou se a gente estiver olhando em termos de ângulo, em termos de fase, tá? Isso aqui é exatamente 2π, seria essa distância inteira, tá? Ou seja, metade dessa distância é π. Então, sempre quando eu tiver uma diferença de fase de π, ou seja, se eu pegasse essa onda aqui que está começando e transladasse ela para cá, exatamente eu teria essa situação, eu vou ter uma interferência destrutiva, porque enquanto uma onda vai estar no seu máximo, a segunda onda estaria no seu mínimo. Na hora que eu somar essas duas ondas, a minha amplitude resultante
ela é zero, né? Então teria uma interferência totalmente destrutiva. Se a gente estiver olhando em diferença de caminho, sempre quando eu tiver semi-inteiros, né, meios de comprimento de onda, tá? Eu também vou ter uma interferência que vai ser destrutiva. Ok? Bom, além disso, aqui a gente vai tratar pelos processos, né, de interferência, principalmente por diferença de caminho, ou seja, eu sempre vou tratar duas ou mais fontes, né, que em princípio são idênticas, elas têm mesma frequência, mesmo comprimento de onda, tá? E a mesma amplitude inicial, mas elas percorrem caminhos diferentes, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho uma onda desse tipo, né, qualquer aqui, com certa frequência e comprimento de onda, tá? E aí eu tenho uma segunda onda que é idêntica, só que ela percorre um caminho diferente, tá? Ou seja, ela percorre uma distância diferente. Enquanto, por exemplo, essa onda aqui, né, ela percorreu uma distância R1, essa onda percorre uma distância R2. Então, note que eu vou ter uma diferença de caminho aqui, que eu vou chamar de ΔR, tá? E aí, se essas ondas elas se encontram, né, no mesmo ponto, né, eu vou ter, dependendo de como é essa diferença de caminho, eu vou ter de novo uma interferência que pode ser construtiva, como é aqui, ou destrutiva, né? E aí a diferença de fase, então, se isso aqui, esse argumento, é a fase de cada onda, a diferença de fase, então, vai ser a diferença entre esses dois argumentos, né? Então, a gente nota que essa diferença de fase vai ser simplesmente K vezes ΔR, que é a diferença de caminho, tá? E aí, então, né, se eu substituir o K aqui por 2π sobre lambda, eu vou chegar nessa expressão que a gente vai usar logo em seguida, tá? Então, a diferença de fase por diferença de caminho vai ser 2π sobre lambda vezes ΔR, onde o ΔR vai ser exatamente essa diferença de caminho entre as duas ondas, tá? Bom, um outro ponto importante, né, que além da diferença de fase por diferença de caminho, tá, quando eu tenho uma mudança de meio, né, aí dependendo do índice de refração entre esses dois meios, tá, eu posso ter uma inversão de fase, né? Lembre que quando a gente, por exemplo, estudava, né, onda estacionária, se eu tenho, por exemplo, aqui uma barreira, tá? Ou seja, aí eu tenho uma onda aqui, que bate aqui, tá? Nessa barreira, né? Na hora que essa onda ela é refletida, necessariamente, né, ela vai mudar de fase, tá? E a inversão de fase ela vai ser de π, tá? Então a minha onda refletida, ela teria um formato como esse. É a mesma frequência, mesmo comprimento de onda, só que a fase, né, ela fica invertida de π, tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, se eu tivesse, né, uma onda onde ela muda de meio, né, vamos supor que eu tenho uma corda aqui e essa corda é mais espessa, tá? Se aumenta a densidade, vai acontecer a mesma coisa com a onda refletida, tá? A minha onda refletida ela ficaria com a fase invertida também de π, tá? Ou seja, né, quando eu tenho uma onda, essa onda ela muda de meio, né? E aqui, por exemplo, eu tenho um índice de refração N2 e aqui eu tenho um índice de refração N1. Se o N2 for maior do que o N1, a minha onda, na hora que ela bater, né, lembrando da lei de Snell, eu vou ter uma parte que vai ser transmitida e uma parte que eventualmente será refletida, tá? Essa onda refletida, necessariamente, quando o N2 for maior do que N1, ela vai ter uma inversão de fase de π, tá? Então, por exemplo, se essa onda ela chega aqui no mínimo, a minha onda refletida ela vai sair do máximo, tá? Então, ela vai ter uma inversão de fase de π. Isso só acontece quando o índice de refração deste meio for maior do que no meio onde a onda está, né, inicialmente se propagando, tá? Caso contrário, a gente não tem esse tipo de inversão de fase, ok? Então, essas duas coisas a gente vai precisar sempre levar em conta quando a gente estiver estudando fenômenos de interferência, né, por exemplo, em uma onda luminosa, tá?
Por fim, né, uma outra coisa que é importante é quando, né? Quando que a gente observa, por exemplo, o fenômeno de interferência, né? Para a gente ter um fenômeno de interferência e também de difração, a gente precisa com que as ondas elas sejam coerentes, tá? E o que é uma onda coerente? É ondas que vão permanecer com as suas fases, as fases constantes num dado intervalo de tempo, tá? A diferença de fase, tá? Ela vai permanecer, né? Constante num intervalo de tempo razoável, tá? E aí, né, das tipos de luz que a gente conhece, que normalmente, tá, ela pode ser coerente, né, por exemplo, uma luz de tipo laser, tá? No entanto, né, esses lasers de canetinha que a gente normalmente tem, tá, eles ainda são praticamente, a coerência desses lasers é muito pequena, tá? E aí, isso explica, por exemplo, por que a gente, né, se eu tenho duas lâmpadas lá no teto da minha casa, né, se eu tenho aqui duas lâmpadas emitindo, né, uma luz, por que a gente não observa um fenômeno de interferência, né? Por que eu não observo um fenômeno de interferência como esse? Tá? A gente não observa fenômeno de interferência porque essas duas fontes de luz elas não são coerentes. Tá? Então a gente não vai observar, né, uma interferência construtiva ou destrutiva nesse caso. Tá? E aí, né, para que a gente consiga observar um fenômeno de interferência, a gente normalmente precisa usar um anteparo, né? A gente normalmente faz um artifício aqui, que a gente faz, por exemplo, o experimento de fendas, né? Porque aí, como eu vou mostrar em seguida, tá? Quando eu faço isso, eu vou estar utilizando, na verdade, a mesma luz, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma mesma luz, e aí essa luz ela vai se dividir aqui, né, numa fenda, e aí sim eu tenho uma condição tal que eu tenho duas novas fontes de luz que são originadas da mesma fonte. Tá? Então, mesmo com que essa fonte originalmente não seja coerente, tá? Nesse ponto, né, como as duas ondas são idênticas, tá? Então a gente conseguiria gerar um processo de interferência. Tá? Mas sem essa fenda a gente não veria, né, diretamente uma interferência entre esses dois objetos, ok? Então isso será necessário, né? Bom, então no primeiro caso vamos estudar o que acontece na interferência, tá? Num processo de interferência que a gente chama em filmes finos, tá? Então vamos supor o seguinte: eu tenho uma luz, tá? E essa luz ela vai incidir num filme que eu vou chamar aqui que tem uma espessura L, tá? E essa espessura é pequena, ok? O que acontece com essa luz, né? Na hora que essa luz ela bate nesse meu filme aqui nessa primeira interface, a gente aplica a lei de Snell, então eu vou ter uma parte da luz que vai ser refletida e uma parte que é transmitida, tá? Só que note com que essa luz que é transmitida, ela, na hora que ela passa novamente aqui pela minha segunda interface, né? Isso vai acontecer então quando eu tenho um filme muito fino, tá? Essa luz que vai ser refletida, eventualmente ela ainda tem força, né, ou intensidade, tá, para que consiga sair aqui novamente no meu meio 1. Né? Então vamos supor, se eu tenho aqui um meio que tem um certo índice de fração N1 e um outro com N2, tá? Então eu vou ter, né, feixes refletidos e feixes transmitidos. Tá? Só que note que o meu feixe refletido agora eu vou ter dois feixes que são refletidos. Tá? E aí, então, eu posso ter um processo aqui de superposição, tá? Que pode ser construtivo ou destrutivo. Isso vai depender de quê? Vai depender da diferença de caminho com que cada raio, né, percorre e também se há ou não inversão de fase por reflexão. Tá? Então, quando eu tenho essa situação, eu vou ter um processo de interferência. Né? Então, vamos supor aqui, por exemplo, tá, que eu tenho uma situação tal que o índice de refração N2 ele é maior do que o índice de refração N1, tá? E também é maior do que o índice de refração N3, ok? Então, olha só, eu tenho aqui o meu feixe incidente, este feixe incidente, via de regra, para desenhar, pessoal, o primeiro ponto, né? Para desenhar, a gente desenha aqui com um certo ângulo de incidência, tá? Só que na prática, na maioria dos problemas que a gente for tratar, a gente vai fazer incidência na normal, tá? Só para ficar mais fácil, ok?
Então, esse ângulo, no final das contas, aqui é só para visualizar mais fácil, senão a gente não conseguiria desenhar isso muito bem, ok? Mas esse ângulo, no final, a gente vai falar que é incidência normal, tá? Bom, mas então tem um feixe incidente, este feixe, ele vai ter uma parte transmitida. Na hora que ele incidir aqui na segunda face, né, desse filme, ele vai ter uma componente refletida e uma componente que vai ser refratada, tá? Só que olha só, o N2 é maior do que N3. Então, nessa reflexão, eu não tenho inversão de fase de π, tá? Então, se essa luz ela tem uma fase inicialmente, né, vamos supor, uma fase qualquer, tá? Essa fase ela vai ser a mesma desse meu feixe que eu estou chamando de raio 2, tá? Porque eu não tenho mudança de fase na reflexão aqui, tá? Onda transmitida não muda a fase, né? Então eu também não tenho mudança de fase nesse feixe que é transmitido. É claro que aqui, né, eu ainda poderia ter uma coisa que seria refletida, né? E essa luz refletida, ela poderia eventualmente, né, ser refletida novamente aqui e sair, tá? Só que a intensidade dessas ondas já são muito mais fracas, então a gente normalmente aqui vai desconsiderar, tá? Então eu vou considerar somente 2 raios, ok? Só que ainda eu tenho um raio refletido, tá? Só que o raio refletido, note que o índice de refração 2 é maior do que o 1, tá? Então, necessariamente, se a fase da minha onda incidente é um valor qualquer, a fase dessa minha onda refletida R1 obrigatoriamente tem que ter uma soma de π, tá? Ok? E aí, então, a gente faz a análise, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, qual que é a diferença de caminho entre esses dois raios, né? Então, o meu feixe incidente, ele percorre até essa distância aqui, enquanto o meu feixe refletido R1, ele está saindo desse ponto, tá? E o meu feixe refletido R2, ele tem que percorrer toda a espessura desse filme na ida e na volta para então sair, tá? Então, se a gente estivesse fazendo incidência normal, o que ia acontecer? Enquanto o meu feixe que é transmitido, ele vai ter que percorrer isso na ida e depois na volta, para depois então sair, o meu feixe que é simplesmente refletido, né, diretamente o meu R1 aqui, ele não percorre essa distância, tá? Então, qual que é a diferença de caminho? A diferença de caminho vai ser simplesmente 2 vezes a espessura do meu filme, tá? Só que então, se eu tenho uma diferença de caminho, obrigatoriamente eu vou ter uma diferença de fase, como a gente viu no slide anterior, tá? Ou seja, a minha diferença de fase pela diferença de caminho, que é ΔR vezes 2π sobre lambda, tá? Então, ela vai se tornar, né, a diferença de fase por diferença de caminho no meu filme fino vai ser 2L vezes 2π sobre lambda. Só que aí um primeiro cuidado, né? Lembra também, né, que quando eu tenho um índice de refração num determinado meio, o comprimento de onda, né, dessa luz depende desse índice de refração, tá? Ou seja, o comprimento de onda nesse filme, ele é o comprimento de onda, por exemplo, da luz no vácuo dividido pelo índice de refração do filme, tá? Então, eu vou precisar de sempre fazer esse tipo de correção aqui, tá? Então, o comprimento vai mudar, ok? Isso vai ser importante em breve, né? Então, eu vou ter essa diferença de fase por diferença de caminho. Contudo, a minha diferença de fase total, eu preciso acrescentar essa correção de π, né? Então, a minha diferença de fase total será a diferença de fase pela diferença de caminho mais uma inversão na reflexão, ok? E aí, então, eu vou analisar se eu vou ter uma interferência que pode ser construtiva ou destrutiva, né? Quando que vai ser construtiva? Ou quando que vai ser destrutiva, né? Então vamos aqui, olha só, sempre quando eu tiver uma diferença de fase total múltiplo ímpar de π, ou seja, π, 3π e assim por diante, a minha interferência ela é destrutiva, tá? Então olha só, quando a espessura do filme 2L, né, ou L, ela for um múltiplo inteiro de lambda, do comprimento de onda aqui corrigido no filme, tá? O que isso vai dar? Vamos supor que o m é igual a zero. Quando o m é igual a zero, esse termo dá zero, a diferença de fase total é π, interferência destrutiva. Quando isso for igual a 1,
né? Isso aqui vai dar total 2π mais π, 3π. Ou seja, nesta condição, para esse exemplo aqui, né, que eu estou dando, eu teria uma interferência que ela é destrutiva. Tá? Para mim ter uma interferência construtiva, eu teria que ter a espessura desse filme de tal forma com que eu tenha múltiplos semi-inteiros do comprimento de onda. Né? Na hora que eu fizer essa continha, eu vou ver que a minha diferença de fase ela vai ser 0, 2π e assim por diante. Tá? Então, a gente teria aqui, né, condições tais onde eu posso ter uma interferência construtiva ou destrutiva. E isso depende de quê? Depende da espessura desse filme, depende do índice de refração desse filme, né? Porque esse índice de refração aparece aqui nesse comprimento de onda, né? E é claro, depende do comprimento de onda dessa luz originalmente, tá? Então eu consigo, né, gerar uma interferência que pode ser construtiva ou destrutiva, dependendo desses três fatores, tá? Quando, né, vamos supor, se o índice de refração N2 fosse menor do que o N1, tá, a gente não teria aquela inversão de fase de π. Esse, por exemplo, ele sumiria aqui. Tá? Se isso some, eventualmente eu teria que considerar isso aqui também. Né? Então, teria que ser sempre o N3 também teria que ser menor, né, do que o N2. Tá? Então, nesse caso, a gente não teria essa inversão de fase e as expressões ficariam diferentes. Tá? Então, a gente precisa de ter esse certo cuidado. Né? Cada caso ele é um caso que precisa ser analisado. Okay? E se a espessura do filme, né, for muito fina, né, vamos supor que eu tenho um filme aqui onde esse ΔL é praticamente desprezível. Né? Então, a gente praticamente só teria as duas reflexões aqui nessa face e nessa. Tá? E aí, se a interferência, se o índice de refração for maior, note que a gente vai ter uma interferência que vai ser sempre destrutiva. Tá? Porque esse ΔL aqui a gente vai falar que é zero. Né? Então, só vou ter aqui o meu π. Tá? Ok? Então, esse é o caso. Né? E onde a gente aplica isso? Né? Fenômenos de interferência, tá? Existem diversas aplicações. Né? Uma delas aqui, mais direta, né? Por exemplo, a gente determinar a espessura de um filme. Tá? E aí, por que isso é interessante? Porque normalmente a gente aqui vai tratar com filmes com espessura muito pequenas, né? Que é da ordem de nanômetros, né? Centenas de nanômetros, né? Onde, tá? Um nanômetro, né? Abreviado NM, ele é 1 vezes 10 a menos 9 partes do metro. Tá? Ou seja, a gente está falando de espessuras, né, de dimensões muito pequenas. Tá? E aí medir isso, né, ter ferramentas para se medir isso, normalmente não é uma coisa trivial. Só que a partir de um processo simples como esse de interferência, se eu jogo uma luz aqui, tá? E eu observo, né, se eu tenho uma interferência aqui construtiva ou destrutiva, eu consigo, e obviamente sabendo os comprimentos de onda, sabendo o índice de refração, eu consigo saber a espessura L desse filme. Então, essa é uma primeira aplicação. Uma segunda aplicação, que provavelmente alguns de vocês já até ouviram falar, são as lentes, né? Lentes, por exemplo, de óculos, né? Lentes antirreflexo. Né? O que o pessoal faz? Eu tenho aqui o meu óculos, né? Ele vai ter uma lente. Tá? O que eu faço? Eu vou colocar um filme aqui, né? Que vai revestir esse meu óculos. Né, a lente desse óculos. Só que olha só, se eu fizer um filme com uma espessura fina e de tal forma com que o índice de refração desse material, né, ele gere aqui, né, por construção, uma interferência construtiva, note que a minha onda resultante eu não observo. Né? Então, se eu tiver sempre uma interferência destrutiva aqui, tá, eu não vou observar a minha onda refletida. Né? Então, isso é uma aplicação direta também desse tipo de efeito. Só que é claro que eu vou precisar de ter um material tal onde isso seja possível. Né? E aí o que a gente faz normalmente é achar um índice de refração e uma espessura onde as luzes, né, pelo menos na região do visível, não tenha nenhum comprimento de onda aqui, onde isso seja possível, né? Ou seja, sempre tem uma interferência destrutiva. Tá? E assim eu construo, então, uma lente anti-reflexo. Né? Uma outra forma, que é a mesma ideia, por exemplo, principalmente na área militar, né? Eu construir uma aeronave onde ela seja invisível, né? Ou não detectada por radares. Né? Porque como é que funciona? Se eu tenho aqui uma antena, né? Essa antena está emitindo
uma onda, se eu tenho aqui uma aeronave, né? Tá? Na hora que essa onda ela bate e reflete, né? Então assim que eu consigo detectar essa aeronave. Tá? Só que aí, olha só, se eu fizer um revestimento em toda essa aeronave de tal forma com que a interferência, né, da onda que são refletidas nesse material seja zero, tá? Ou seja, eu tenho uma interferência destrutiva, né? Eu vou simplesmente, meu radar ele acaba não detectando essa onda. Tá? Então assim a gente seria capaz, por exemplo, de tornar esta aeronave invisível, né? Só que isso invisível em como, né? Invisível para o radar, tá? Às vezes eu consigo, né, ver essa aeronave, tá? Ou seja, a minha onda refletida que ela pode ter uma componente na região do visível, né? Ou seja, eu vou enxergar essa aeronave, tá? Só que o radar, como ele trabalha, né, em faixas de frequências diferentes, né, que não é uma luz visível, tá? Então, para essa determinada faixa, pode ser com que essa luz refletida sofra uma interferência destrutiva, né? Só que é claro que no problema da aeronave isso é bem mais complicado, né? Porque agora a gente vai ter que realmente considerar o ângulo de incidência, cada radar ele funciona numa faixa de frequência, né? Então isso seria um processo bem mais complicado, mas ainda que já é feito, ok? Então esse é o primeiro forma da gente gerar uma interferência, tá? A segunda forma de gerar interferência é a partir de um experimento que a gente chama de fenda dupla, né? Por que a gente vai usar a fenda dupla? Igual eu falei no início. Se eu tenho uma luz que mesmo que não seja coerente aqui, tá? Ela está emitindo, né? Só que agora eu vou obrigar essa luz a incidir sobre duas fendas, né? De forma com que a luz ela só consiga passar por esses dois buraquinhos, tá? Como a mesma luz que chega aqui é a mesma que chega nesse outro ponto, tá? Então essas duas que eu vou chamar de fontes, né? Elas são idênticas, tá? Então se a fase de uma onda começa num certo ponto, é que essa onda também começa com a mesma fase, tá? E aí sim a gente pode ter um fenômeno de interferência. E aí o que vai acontecer? A gente observa um padrão como esse, onde eu vou ter regiões que eu vou observar uma interferência totalmente construtiva, né? E regiões onde eu vou observar uma interferência totalmente destrutiva, tá? E isso depende do quê? Depende da diferença de caminho que cada luz que sai desses dois pontos percorre, ok? Então, por exemplo, vamos aqui, né? Se eu pegar um ponto tal que é exatamente no centro entre as duas fendas, tá? Então, olha só, né? Se eu desenhasse um triângulo aqui, esse triângulo seria um triângulo isósceles, né? Porque esse comprimento, essa distância é exatamente igual a essa, desde que eu pegue aqui no centro, tá? Então, a diferença de caminho entre essa onda que sai do ponto S1 e pela diferença de caminho da onda que sai do ponto S2 é zero, né? Os caminhos são iguais, então a diferença de caminho é zero, tá? Ou seja, se eu tenho diferença de caminho zero ou diferença de fase zero, eu tenho uma interferência construtiva, tá? Então aqui obrigatoriamente eu vou observar uma franja que a gente chama de franja clara ou franja brilhante, tá? Só que a mesma coisa se eu pegar num outro ponto, né? Aqui note que a diferença de caminho daqui até o ponto Q com S2 até o ponto Q, eu tenho uma diferença de caminho que não é zero, né? Então eu vou ter uma diferença de caminho que não é nula, logo eu vou ter uma diferença de fase que não é nula, só que desde que ela seja um múltiplo inteiro de 2π, eu tenho uma interferência construtiva. Então eu posso ter regiões aqui onde eu tenho interferência construtiva, né? E o contrário também é verdade. Eu posso ter regiões onde eu vou ter uma interferência destrutiva, né? Então, dependendo de onde que eu estiver aqui nesse meu anteparo, onde eu vou formar o meu padrão de interferência, eu posso ter uma interferência que vai ser construtiva ou destrutiva. E como que a gente analisa isso matematicamente, né? Primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é a diferença de caminho, tá? Então, vamos lá. Então, tem uma fonte, tenho duas aqui, então, né? Duas aberturas, então eu vou considerar como se fosse duas fontes de luz que inicialmente são idênticas, tá? E eu quero saber a diferença de caminho para chegar até um certo ponto P, né? Só que olha só, a primeira aproximação que a gente vai usar, isso vai ser muito importante, tá? Eu vou sempre, em todos os nossos problemas, aqui a gente vai falar que essa distância L,
tá? Ou seja, a distância entre a fenda até onde eu vou observar o meu padrão, o meu fenômeno de interferência, ela é muito maior do que a distância entre essas duas fendas, tá? Por que eu faço isso? Porque, olha só, aqui, se isso não fosse grande, né, note que eu vou ter um triângulo aqui, tá? E aí esses feixes, eles têm direções aqui que não são paralelas, tá? Só que se essa distância L de fato for muito grande, né, vamos supor que eu vou fazer só um desenho aqui. Eu tenho uma fenda aqui, tá? E uma outra fenda aqui, né? E aí, só que eu estou pegando uma distância muito grande, né? Se eu pegar uma distância muito grande, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que esses raios, apesar deles, eles vão parecer para a gente praticamente planos, tá? Alinhados, né? Em linha reta, né? Então, eu vou ter uma coisa como essa aqui, tá? Então, para a distância grande, eu vou poder assumir, ok? Que esses raios, eles saem paralelos, tá? Isso facilita muito a nossa conta, né? Facilita muito a nossa vida, ok? Porque então, qual que vai ser a diferença de caminho? Se eu tiver um anteparo aqui, a diferença de caminho entre o raio 1 e o raio 2 vai ser exatamente esse pequeno pedacinho aqui, tá? Ou seja, a minha diferença de caminho, né, que é a diferença do caminho R2 menos o R1, tá? Ele vai ser o lado desse triângulo, né? Só que agora o lado desse triângulo eu consigo relacionar, né? Vai ser exatamente D seno de θ, onde θ é o ângulo aqui, né? Que forma de tal forma com que eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? Então, se eu definir esse ângulo como sendo θ, né? O D sendo θ, onde o D é a distância entre o centro das duas fendas, tá? Eu consigo, então, relacionar isso com a minha diferença de caminho, tá? E aí, lembrando, né? Sempre, então, que eu tiver uma diferença de caminho desse forma, eu vou ter aqui uma diferença de fase total, e aí, dependendo, então, dessa diferença de caminho, eu posso ter uma interferência que vai ser construtiva ou destrutiva, né? Então, por exemplo, sempre quando o ΔR for um múltiplo inteiro aqui de lambda, tá? Eu vou ter uma condição de interferência construtiva, tá? Sempre quando ele for um múltiplo semi-inteiro de lambda, eu tenho uma interferência que vai ser destrutiva. Porque na hora que eu jogar isso aqui na minha expressão, eu vou ter, né, múltiplos de 0, 2π, 4π e assim por diante, tá? E assim, então, a gente constrói o nosso padrão de interferência, tá? Que pode ser construtiva ou destrutiva, né? E aí, por fim, eu vou ter esse padrão como esse, né? Por fim, o que a gente pode fazer agora é como que a gente determina esse seno do θ, tá? Porque, olha só, o D é a distância entre as fendas, isso aqui depende da minha luz, tá? Só que agora, no geral, né, medir diretamente esse ângulo θ, ele não é fácil, tá? Só que eu sei, né, se a gente fizer aqui simplesmente por geometria, tá? Eu consigo provar que esse ângulo θ aqui, ele é exatamente igual a esse ângulo θ desse triângulo maior, tá? Só que então, olha só, o que é o seno desse ângulo, né? É o meu cateto oposto, que eu vou chamar de y, sendo a distância do centro entre as fendas até o ponto de interesse, onde os raios eles estão se coincidindo, tá? Então, essa é a minha distância y. Então, o seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, né? E eu vou chamar de L a distância entre as fendas até o anteparo, né? Então, eu consigo escrever seno de θ dessa forma. Essas distâncias são muito mais fáceis de serem medidas, então eu posso fazer um experimento, por exemplo, onde eu jogo uma onda, tá? E aí, então, eu meço as distâncias aqui dos meus máximos, né? Então, por exemplo, eu venho aqui, esse é o meu máximo central, né? Então, eu venho aqui e meço, por exemplo, essa distância. Isso aqui é o meu y, isso aqui, né, é o meu L, então vou medir isso, né, e aí daí eu consigo descobrir o que é o de interesse. Ou, por exemplo, achar o lambda, ou, por exemplo, achar o D, né, a distância entre as fendas, né, que às vezes pode ser o interesse, tá? E aí, por fim, uma outra aproximação, quando esse ângulo ele for pequeno, né, ou seja, na hora que eu estiver pegando aqui só os primeiros máximos, né, ou mínimos, tá, de interferência, né, eu posso aproximar que seno de θ é aproximadamente igual a θ e que também é aproximadamente igual a tangente de θ.
né? E aí a vantagem é que eu vou tirar essa raiz aqui, né? E a expressão ela vai ficar um pouquinho mais fácil, né, de ser trabalhada, tá? Mas aí, aí vai depender do nosso problema, tá? Só que lembra, né, isso sempre quando esse L ele é muito maior do que o D, tá? Esse é o nosso ponto, né? E aí quando que a gente aplica, né? Para que eu vou usar então esse fenômeno de interferência? Bom, a primeira aplicação direta é para exatamente, por exemplo, medir a distância entre as fendas, né? Então, olha só, de novo, se eu consigo medir o Y, que é uma distância grande, e medir o L, que é uma distância grande, isso eu consigo fazer com uma régua, né? Uma trena, por exemplo, tá? Eu consigo, e se eu souber o comprimento de onda da luz que eu estou usando, eu consigo medir essa distância, tá? E a distância entre essas fendas, de novo, normalmente é muito pequena, né? E aí, por exemplo, o que seria uma fenda, né? Aí eu posso usar a mesma ideia, por exemplo, para poder determinar a distância entre átomos, né? Porque se eu tiver aqui, por exemplo, um cristal onde eu tenho os átomos aqui alinhados, né? Eu posso fazer um fenômeno de interferência na hora que eu jogar essa luz aqui entre, né, passando, atravessando esses átomos, eu vou ter um fenômeno de interferência, só que a distância entre esses átomos é muito pequena. Eu não consigo medir isso usando uma régua, normalmente, né? Isso é muito difícil de ser feito, né? Então, o que eu faço? Eu faço o fenômeno de interferência, vou aqui, observo onde tem as franjas claras e escuras, meço essa distância, meço a distância aqui, que eu consigo fazer, né? Se eu sei a minha fonte, eu vou saber essas distâncias, né, entre os átomos. Então é assim que, por exemplo, a gente consegue saber, né, quando eu tenho um cristal, um material cristalino, por exemplo, né, qual que é a distância entre esses átomos. E isso é importante que, por exemplo, a gente pode usar isso, por exemplo, né? Se eu sei a distância, eu sei, por exemplo, a obter outras propriedades, né? Eu consigo inferir um pouco, né, sobre ligação, né, força de ligação, se esse material ele é rígido, né, propriedades mecânicas normalmente estão todas ligadas a isso, tá? Então isso é um outro exemplo, né? Um outro exemplo aqui seria fazer o que a gente chama de espectroscopia, né, que é, por exemplo, determinar o comprimento de onda dessa luz, tá? Então, por exemplo, agora se eu sei a distância das minhas fendas, né, e agora, mas eu não sei o comprimento de onda, tá? Se eu fizer o mesmo experimento, então eu vou saber todos os outros termos, eu só não sei o lambda aqui, tá? Então agora eu consigo saber o comprimento de onda dessa luz, né? E aí, por exemplo, se a gente lembrar, né, em outras aulas, por exemplo, se eu tenho aqui um fenômeno como esse de emissão de uma luz, então, por exemplo, eu tenho um elétron aqui num nível e esse elétron ele vai decair. Na hora que ele decai para um nível interior, o que ele faz? Ele emite uma luz. Só que essa luz, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o meu átomo de hidrogênio, né? Meu átomo de hidrogênio, então ele vai emitir um espectro bem característico, né? Como a gente sabe que cada elemento produz um espectro distinto, né? Na hora que eu jogo essa luz, então, ok? Numa fenda, né? Ou seja, eu vou fazer uma dispersão dessa luz, então, e aí eu meço, né, a distância entre os máximos nesse processo de interferência, eu consigo saber esses comprimentos de onda e eu consigo falar, então, qual que é o átomo envolvido ali, né? Então é assim que, por exemplo, a gente usa, né, a gente determina, por exemplo, qual que é o elemento químico de um certo objeto, né? Na verdade, a gente faz dois processos. Eu vou fazer um processo que a gente chama de efeito fotoelétrico, que a gente já estudou também. Eu jogo uma radiação aqui com uma energia alta, né? Ela vai arrancar elétron aqui, só que na hora que ela arranca elétron, ou faz promover elétrons para níveis posteriores, né? Esse elétron ele vai tender a cair novamente para níveis inferiores, aqui emitindo nova luz. E aí a gente mede essas luzes e consegue achar o nosso elemento químico, né? Hoje a gente tem até equipamento portátil que faz isso, né? Equipamento de raio-x portátil, onde você joga lá o raio-x no seu material, né, desconhecido, e ele já te fala, né, olha, isso aqui, esse material, ele tem tais elementos, né? Então isso é de grande utilidade também, tá? Isso são alguns exemplos, né? Existem outros de aplicação, ok? Então é isso, pessoal. Abraços e obrigado.